No final de semana passado, nós completamos 12 anos. E tivemos uma festa muito bonita. Recebemos aqui igrejas, bandas, conjuntos, cantores. Tivemos consagração no sábado pela manhã. Enfim, foi algo magnífico, muito bom, muito bom. E essa igreja escolheu um tema. Vocês lembram do tema? Como é que é o tema? Vamos lá. E escolhemos também uma divisa que fortalece, que ratifica o que nós pensamos como tema. Alguém lembra da divisa? Cheios do Espírito, superamos desafios e alcançamos vidas para Cristo. Eu quero falar com vocês sobre isso. Não deu para a gente falar no domingo passado. Tivemos aqui o noivado e outras atividades por fazer, e não deu então para nós falarmos. Mas o que é ser cheio do Espírito? No texto que lemos, vamos tomar por base o que lemos na leitura congregacional, livro de Atos, capítulo 10, a pessoa de Pedro. Imagine Pedro, eu falei agora há pouco, se Pedro não tivesse ficado em Jerusalém, obedecido ao Senhor que disse: fique em Jerusalém, não saia, até que sejais revestido de poder. Pedro foi um dos tais. Pedro estava no cenáculo, quando línguas repartidas como de fogo, um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa e todos foram cheios do Espírito. Aquilo que aconteceu no dia de Pentecoste não é um caso isolado. Como nós vimos, não lemos, mas no capítulo 10 de Atos, você vai ver que ocorreu a mesma coisa na casa de Cornélio. Todos aqueles que Cornélio convidou para ouvir acerca de Cristo, acerca da salvação, foram também cheios do Espírito. Agora, o que é ser cheio do Espírito? Por que é que o Senhor quer que eu e você sejamos cheios do Espírito? Primeiro, como nós vimos no capítulo 10, o cheio do Espírito, ele não tem vontade própria. A vontade dele é de acatar, de realizar, de fazer a vontade do seu Senhor que o encheu. É um engano quando a gente pensa que ser cheio do Espírito é dar rodopio, é fazer aviãozinho, é dar pulos para cima, é dançar e isso mais. Não é. Ser cheio do Espírito é estar disposto a pregar, como o tema nosso escolhido diz, anunciar a Cristo todos os dias, em todos os lugares, para qualquer pessoa. Uma pessoa cheia do Espírito, um crente cheio do Espírito, ela faz isto voluntariamente. Ela quer agradar ao seu Senhor. Ele tem um coração abrasado. Ser cheio do Espírito, como nós escolhemos essa divisa e dissemos que nós superamos desafio, também indica dizer que o Espírito Santo é que nos fortalece. É o Espírito Santo que nos guia, é Ele que nos orienta, que nos capacita. E que os obstáculos que certamente aparecerão e sempre aparecerão em nosso caminho, nós podemos transpô-los com a força do seu poder. Então, o que é ser cheio do Espírito? Nós completamos 12 anos, estamos na fase da pré-adolescência como igreja. E é interessante, é importante que você saiba disso. Não importa o tempo que você tem de crente. A todo e qualquer momento você precisa pedir: Senhor, clamar na verdade, Senhor, enche a minha vida, eu quero testemunhar. Como Atos 1:8, podemos dizer? Quem sabe? Vamos lá. 1, 2. Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra.
Então, é importante ser cheio do Espírito Santo. Quando você vê um crente que não consegue testemunhar para alguém, que não consegue entregar um folheto e que é tímido por demais, tímido para as coisas de Deus, eu digo, mas as outras coisas nem sempre. Sem dúvida alguma, está faltando nele o óleo nessa engrenagem. Ele tem medo, tem receio. Tem o que mais? Ele tem dúvida, até mesmo acerca da sua salvação. Então ele fica meio que, Senhor, como é que eu vou falar de salvação se eu não tenho salvação, não tenho certeza da minha salvação? Então, a importância de ser cheio do Espírito Santo é que o Espírito Santo começa a morar, a guiar a todo qualquer passo. E ele ratifica, ele confirma em nós, no nosso espírito, como estamos aprendendo na EBD, ele fala no nosso espírito que agora nós temos um Pai celestial. Então é importante, eu não posso abdicar disto. E ser cheio do Espírito Santo, quando a gente lê a carta de apóstolo Paulo, ele diz, sede cheios. E é um verbo no imperativo, é uma ordem, sede cheios do Espírito Santo. Então eu digo para vocês nesta noite, seja qual a idade que você tenha, qual o tempo que você tenha de igreja, é necessário que você seja cheio do Espírito Santo. É necessário que você se preocupe com isto. É necessário que você se alimente corretamente e busque ao Senhor para que Ele venha te encher. Aí você vai ser testemunha onde você mora, onde você trabalha, onde você estuda, aonde quer que o Senhor te enviar. Ele terá certeza de que você é uma testemunha fiel. Cheio do Espírito Santo, a fonte da força da igreja. A igreja, esta igreja com 12 anos, ela só tem força por conta do Espírito Santo. Tudo que você vê feito aqui, todo esse trabalho ao longo de 12 anos, e muitos nem aqui estavam no início. Nós não temos aqui membros fundadores. Gostaria muito que tivesse. Mas nós não temos. Alguém que tivesse, a não ser eu, Neemias e a pastora. Mas vê desde o início os obstáculos. Os obstáculos. Difícil de transpor. Quem já viu uma pista de obstáculo aqui? Já viu como é que o camarada faz? Se não tiver técnica, não ultrapassa. Ele vem correndo ali, o atleta estica a perna, tipo uma gazela. E vai tentar fazer isso? Os obstáculos espirituais, nós só conseguimos transpô-los com a ação do Espírito Santo, que nos esforça, que nos ajuda, que nos orienta, que abre caminho. Então, ser cheio do Espírito, a fonte da força da igreja. De onde vem a nossa força? Por que não desistimos ao longo desses anos? Vontade houve, motivos muitos. E por que não desistimos? Por que permanecemos firmes, constantes? Por quê? Por que acreditamos que isto sim daria certo? Que você um dia aqui estaria para glorificar, exaltar o nome do Senhor. E não estaria sozinho, estaria com sua família. O maligno, por várias vezes, tentou nos impedir. Mas e o Espírito Santo? Eis que estou convosco todos os dias. Estou convosco todos os dias. Não tema, eu te esforço, eu te ajudo, eu te animo. Então, Efésios 5,18 diz, enchei-vos do Espírito. Jesus sabia que os discípulos, para cumprir a missão que lhe foi incumbida, precisaria ser cheio do Espírito. Jesus inicia, ou melhor, passa com eles pelo menos 3 anos e meio ensinando. A gente vê muito Jesus curando, Jesus libertando, Jesus ressuscitando, mas ele gastou mais tempo ensinando. E seus discípulos junto dele, ele priorizou o seu ministério ao ensino. Agora ele ressuscita, ele apresenta-se aos seus discípulos e é assunto ao céu. Mas antes disso, o que ele fala? Não saia de Jerusalém,
ficai em Jerusalém. Não saia, haja o que houver, permaneça em Jerusalém. Fazendo o quê? Orando, buscando, pedindo ao Senhor, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus sabia das dificuldades. Jesus sabia o que eles haveriam de passar. Jesus conhece a sua dificuldade. Jesus sabe realmente a sua necessidade, sabe do quanto é difícil. Então, ele dá essa ordem de ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Ser cheio do Espírito Santo é mais do que emoção. Eu falei hoje na aula aqui, tem pessoas que, me arrepiei, Deus está nesse lugar. Só porque arrepiou? Saiu uma lágrima aqui, Deus está aqui, é de Deus. Só porque saiu uma lágrima? As nossas emoções nos enganam. Enganoso é o coração do homem, a emoção. Então, ser cheio do Espírito Santo é mais do que emoção, é ser capacitado, dirigido e transformado por Deus. Capacitado, repita comigo, capacitado, dirigido e transformado por Deus. É isso que o Espírito Santo quer fazer com você. Imagine Pedro, se ele não tivesse sido transformado. Vai lá na casa de Cornélio, vou nada, vou não. Vai lá, Pedro, vou nada, vou não. Mas quando ele agora é transformado pela ação do Espírito Santo, ele diz, eu vou. Ele desce, o Espírito Santo fala com ele, são 3 que estão te procurando, pode ir com eles. Sim, senhor. E viu a sua obediência, ele viu o quanto Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. A igreja nasceu no poder do Espírito Santo, no dia do Pentecostes, como vemos em Atos 2, e só permanece viva enquanto continuar cheia dele. Ontem eu conversava com um pastor que estava visitando aqui, ele falou de uma igreja lá em São Paulo, que foi construída, pelo que ele disse, uma igreja linda, um templo lindo, e não tem 30 membros. A ponto do pastor querer passar por um preço de banana. Banana, se bem que banana, o tua está caro, né? Mas o que é isto? Pessoas, nós não estamos buscando. Ei, irmão, acorda! É tempo de buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Ser cheio do Espírito Santo é uma questão de sobrevivência. Se nós formos vazios, daqui a pouco nós estamos desviados. Daqui a pouco nós abandonamos a Cristo, a nossa fé, como muitos assim já fizeram. Porque não buscaram em tempo oportuno. Então, ser cheio do Espírito Santo é mais do que emoção, é ser capacitado, dirigido e transformado por Deus. Quando estamos cheios do Espírito, falamos com ousadia. Vou repetir. Quando somos cheios do Espírito Santo, o nosso falar é com ousadia. Ele é convincente. Porque você fala, Jesus fala que a boca fala, ou que o coração está cheio. Você está cheio. A palavra fervilha dentro de você, e você não tem dúvida de falar sobre Cristo. Ele é teu Salvador, e você fala com ousadia. E quem te ouve, entende. E uma pessoa vazia? Acho que não é o caso, não. Não, hoje não, amanhã também não. Quem sabe outro dia? Não vou, não. Quando somos cheios do Espírito Santo, falamos com ousadia. Vivemos em santidade. Sabe o que é viver em santidade? Não é você ir para um convento e ficar lá isolado, não. É você estando no mundo, sabendo que você não pertence a ele. Você se abdica daquilo que o mundo lhe oferece. Porque você tem um alvo maior, você quer algo maior, você quer atender, você quer atingir a plenitude de varão perfeito para poder herdar o céu. Santificação é isto. Ser cheio do Espírito faz-nos tomar essa posição. Eu não me conformo com este mundo.
Eu não tomo a forma do mundo, pode vir o que for. Não quero. Não quero. Ser cheio do Espírito, temos discernimento e direção. Ser cheio, e essa igreja precisa ser cheia. Você precisa ser cheia. Você cheio. Temos discernimento. Uma das coisas que mais acontecem em igrejas por aí afora são coisas terríveis. Satanás de fato usando boca e o corpo de muita gente, e muita gente acreditando que aquilo ali é ação do Espírito, e não é, porque falta então discernimento de Espírito. Tem que ter discernimento entre uma coisa e outra. Conhece bem a quem ele está servindo. Não é levado pelo bico por palavras qualquer, não. Ele tem uma direção, e essa direção é dada pelo Espírito Santo de Deus. Uma igreja pode ter boa estrutura. Temos boa estrutura aqui. Temos boa estrutura. Uma igreja pode ter boa estrutura, como essa que eu citei lá em São Paulo. Pode ter boa estrutura, som e organização. Temos som, temos organização, estamos melhorando cada dia. Mas se não tiver o Espírito Santo, falta o essencial. Podemos ter boa organização, mas falta o Espírito Santo. Faltou tudo. É o essencial. É o feijão com arroz, irmão. Agora, se estivermos mergulhados no óleo do Espírito, meu irmão, quando estivermos cantando aqui, quando estivermos assim numa mensagem, nós vamos sentir a alegria e o desejo de fato de glorificar ao Senhor. E isso parte de crianças, de idosos, de homens, de mulheres, porque o Espírito passeia em nosso meio. O Espírito Santo é o combustível da igreja. Repita isso comigo. O Espírito Santo é o combustível da igreja. Se não tivermos o Espírito Santo, irmão, já viu um carro sem combustível? Você já parou por pane seca? Quem já parou por pane seca? Eu já parei por pane seca. E é bom, né? Dá assim um gostinho bom. Por que é que eu não coloquei bendito combustível? Por que é que eu fui tão relaxado? Lembra-te então da parábola das 10 virgens. Por que que as 5 ficaram de fora? Falta de combustível. Faltou óleo na vida daquelas 5. E eram iguaizinhas. Participavam do mesmo culto, tinha a mesma vestimenta, levantava a mão uma, a outra também levantava. Mas qual era a diferença entre uma e outra? Uma tinha o Espírito Santo. 5 delas tinham o Espírito Santo, outras 5 não. Então, o Espírito Santo é o combustível da igreja. Quer caminhar, quer avançar, quer de fato realizar aquilo que Deus tem a você, a esta igreja, precisamos ser cheios. E ser cheio hoje. Não sei se você vai dormir, mas eu te sugiro a buscar ao Senhor nesta madrugada. Senhor, encha-me do teu Espírito. Eu quero provar dessa delícia que é tê-lo bem perto de mim. Quando a gente lê 2 Coríntios 4, 8 e 9, que diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Superamos desafios. O Espírito Santo nos prepara ou nos capacita a vencer. É Ele que nos prepara. É Ele que nos capacita. Você deve lembrar daquela passagem quando Davi encara um homem 3 vezes maior que ele. Um homem capacitado, armado e equipado até os dentes. E Davi vai lá sem nada, a não ser com a sua pedra, a sua funda, pega 5 pedras ali no rio e coloca na sua funda e vai. Muitos acreditam que ele foi com a cara e com a coragem. Não, ele foi porque o Espírito de Deus o conduziu. Ele tinha intimidade, ele havia vencido um urso com a força e o poder de Deus. Ele havia vencido um leão com a força e o poder de Deus. Agora,
vencer um homem habilitado, capacitado, treinado para uma batalha, precisava novamente da ação do Espírito Santo de Deus. Eu não posso sair de casa, você não pode sair de casa, é questão de sobrevivência. Espírito Santo, encha-me, aonde eu for, dirija-me, leva-me. Então, superamos desafios, o Espírito Santo é quem nos capacita para vencer. 12 anos, repito, quantos desafios, não foram poucos. Quantas vezes o desânimo batia, quantas vezes dava vontade de, o que eu estou fazendo aqui? Porque é que será que o Senhor está me maltratando porque eu fiz alguma coisa errada? A gente é humano, e a gente pensa, mas prossiga para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Deus tem um propósito, e todo propósito, como diz Jó. O que Jó disse? Eu sei que nenhum dos teus propósitos podem ser frustrados. Se Deus tem propósito na tua vida, irmã, se Deus tem propósito na tua vida, irmão, e eu tenho certeza que sim, não deixe que o maligno frustre, porque da parte de Deus, nada frustrará os propósitos de Deus para a sua vida, mas é necessário que você busque e seja cheio do Espírito Santo. As coisas vão apertar, com certeza, como Paulo aqui, a 2 Coríntios diz, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. É o Senhor que nos levanta, é o Senhor que nos anima, Ele nos esforça, Ele nos ajuda. A história dessa igreja, ela é marcada por fé e perseverança. Fé e perseverança. Quando nós chegamos aqui, só mato dessa altura, não tinha casa, não tinha nada, nada que pudesse assim encher os nossos olhos. Quando a gente vê no livro do Gênesis o que levou a mulher a comer do fruto, o que foi? O fruto que ela viu era prazeroso, atendeu ao que? A sua visão, aquilo que ela... O que tinha aqui? Dia seguinte, quando eu trago a esposa, ela com razão, ela diz, tu tá ficando biruta? Tá maluco? Trazer-nos para um lugar para dentro do mato? Não tinha nada. A igreja chegou, depois começou a chegar os moradores, a primeira obra a ser realizada aqui, não tinha nenhuma igreja aqui por perto, a não ser lá no final, aquela congregação das Assembleias de Deus, não tinha nada. Então precisa estar meio biruta, ou então dirigido pelo Espírito. Eu falei aqui de biruta, alguém já viu biruta de aeroporto? Já viu? O que faz ela girar? O que faz ela girar, você sabe? E ela demonstra o quê? Alguém sabe? A direção. Imagina o Senhor usando você como uma biruta, mostrando a direção que você deve tomar. E isto ocorreu com a gente aqui. Eu queria ir para lá e o Senhor nos trouxe para cá, para um lugar desconhecido, onde não tinha ninguém, tipo Filipe, que foi para Samaria, para a região deserta. Então, esses 12 anos é marcado de fé e perseverança. Foram muitos os momentos em que o inimigo tentou paralisar, mas o Espírito Santo deu-nos força, sabedoria e coragem. Quem nos encorajou? Quem nos fortaleceu? O apóstolo Paulo fala isso na carta aos Efésios, capítulo 6. No demais, irmãos meus, me ajuda nesse versículo. Fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, para poder estar firme no dia mau. Quando é que é o dia mau na sua vida? Você sabe? O dia mau pode ser amanhã. Sabia disso? Você sabia também que cada um de nós terá um dia mau? E se nós não estivermos fortalecidos no Senhor, capacitados por Ele, cheios do seu Espírito, o dia mau vai ser vai ficar pior. O Espírito Santo renova
quando o cansaço chega. Quantas vezes, quantas orações, eu sozinho, vinha para cá, não tinha nada do que você está vendo aqui, chão de terra batido, dobrava o joelho aqui em cima, falei, Senhor, o que vamos fazer aqui? Meu propósito era lá, eu tinha, sabe? O Senhor conhecia o Joaglé, conhecia o Breno, conhecia você, sabia da necessidade de nós aqui estarmos. Meu propósito era ir para outro canto. A gente tem sonhos e prepara a vida toda com a finalidade. Mas os nossos sonhos são inferiores ao sonho que Deus tem para nós. Guarde isto, anote na sua mente, no seu coração. Não permita que o maligno retire de você essa mensagem ao sair ali fora. Os sonhos de Deus são maiores. Isaías fala que assim como está afastado o céu da terra, é os nossos pensamentos em relação ao pensamento dele. Ele tem pensamentos bons para mim e para você. Muito melhores. Você faz planos, mas se esses planos não estiverem dentro da vontade de Deus, eles vão fracassar. Vão fracassar. Ele consola nas perdas e anima nos dias difíceis. Perdas. Consola. Ele une os irmãos a manter viva a chama da fé. Jesus fala que um reino subdividido, ele não resiste. Nós já tivemos pessoas aqui, infelizmente, que fermentava, dividia. E se nós não tivéssemos tomado posição devida, no momento correto, pela ação do Espírito, nós teríamos aqui panelinhas. Eu acho que hoje nós não temos. Não temos. Nós lutamos por um mesmo objetivo, de ver o nome do Senhor glorificado, exaltado. É isso que Deus quer. Uma vida cheia do Espírito Santo faz como Cornélio fez, é obediente. Vai lá, Cornélio, manda chamar. Eu vou mandar chamar. Vai lá, Pedro, e vai lá e fale. Eu vou. Obediência. Porque a ação do Espírito Santo modifica o nosso pensar, o nosso agir. Passamos então a obedecer. Quando a igreja é cheia do Espírito, ela não foge dos desafios. Vou repetir. Quando a igreja é cheia do Espírito, ela não foge dos desafios. Ela os enfrenta com fé. Eu contei no domingo passado aqui algumas passagens, alguns momentos nossos de dificuldade, de o que você está vendo hoje aqui, de não ter continuidade. Mas o Senhor que tem nas mãos o coração do rei, e diz o Salmo 24 que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O Senhor usa pessoas de longe. Ei, eu tenho acompanhado o seu trabalho, vou te ajudar. Ei, eu estou acompanhando o seu trabalho, eu vou te ajudar. No momento em que mais a gente precisou, eu nunca fui desamparado. Aquilo que o salmista diz, eu fui moço, hoje sou velho, mas nunca. Mas tem que haver a ação do Espírito Santo. Você precisa confiar. Você precisa acreditar que o Senhor, como as crianças aqui, duas delas disseram, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você prestou atenção nas crianças falando? Ah, não presta atenção não, é? Deus fala com a gente assim. Tá? Então, se o Senhor é meu pastor, eu tenho que confiar que Ele está me conduzindo por caminhos de pastos verdejantes. O segredo da vitória desta igreja, ao longo desses 12 anos, foi a presença do Espírito Santo. Se não fosse o Espírito Santo, irmão, o que seria de nós? O que seria? O que seria?
Ele foi quem sustentou, guiou e fez o impossível acontecer. As igrejas que aqui tiveram nesse período de festivos, ontem mesmo, alguns vieram falar, poxa, mas que legal, que avanço, como é que vocês conseguiram aquilo ali? E você quer saber? Deus tem muito mais, porque Ele é uma fonte inesgotável. Confia o Senhor, as tuas obras, os teus planos serão bem-sucedidos. Muito mais, muito mais. Não vamos parar só nisto, não. Não vamos parar só nisto, não. Muitas vidas, eu sei que muitos de vocês, não todos, infelizmente, mas muitos de vocês, a partir de hoje, começarão a buscar o batismo com o Espírito Santo. Senhor, eu quero ser cheio, eu quero deixar de ser teimoso, eu quero deixar de ser medroso, eu quero deixar de ser mesquinho, eu quero, Senhor, cumprir o teu propósito na minha vida. Eu tenho certeza disso, porque é questão de sobrevivência. Quem não fizer isto, breve, muito breve, estará fora. Se desvia, não tem quem o guia, não tem quem o guarde, não tem quem o oriente. O Espírito Santo foi quem sustentou, guiou e fez o impossível acontecer. Quem poderia imaginar? Tem até uma música, né? Quem poderia imaginar? Quem poderia imaginar? Quem poderia imaginar? 1983, vou te tirar daqui, eu queria só casar. Só queria casar. E ter hoje, amanhã ou terça-feira, o pastor que veio de São Paulo, que pastoreou aqui, ele quer vir ver aqui, eu tenho que trazer ele aqui. Eu tenho visto o Daud eu quero ver de perto. Vista a rainha de Sabá? Quem lembra da rainha de Sabá? Esse nome é próximo de você? Você já ouviu falar? Ou eu estou falando grego, aramaico? A rainha de Sabá, eu quero saber o que Salomão anda fazendo, e chegou lá e ficou, é desse jeito, mas isto é para a honra, para a glória do Senhor. Imagine se nós todos aqui fôssemos cheios, e nós seremos, eu sei que você vai buscar. Lívia, eu fui batizado com o Espírito Santo orando em casa na madrugada. Você está do lado do Josué. Um colega por nome Josué falou, Milton, você não entende, você está chegando agora, 19 anos, estava lá, enfim. Você não entende, você nem sabe. Busque o batismo com o Espírito Santo. Mas o que é? Rapaz, eu não vou te explicar porque você não vai entender nada. Mas apenas isso, apenas busque. E com certeza, se não fosse a ação do Espírito Santo na nossa vida, na minha e da minha esposa, não viríamos para cá. Não veríamos razão de aqui estar. Alcançamos almas para Cristo, a missão que nos move. Aqui temos alcançado vidas, temos trabalhado vidas, temos pregado o Evangelho. Qual é o nosso tema? Semear a palavra, edificar vidas e valorizar a família. Temos feito isso aos 12 anos. Há 12 anos. Tem famílias estruturadas aqui, que estão realmente copiando à risca aquilo que a gente tem ensinado neste púlpito, no ensino na escola bíblica, no ensino dos cultos de ensino. E tem saído bem, tem aplicado. Então, alcançamos almas para Cristo, apesar dos pesares, apesar das dificuldades. Alcançar almas é a missão da igreja. Anunciar a Cristo todos os dias, em todo lugar. Marcos 16:15, o que diz lá? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ser cheio do Espírito não é apenas para sentir poder no culto, mas para testemunhar
lá fora. É gostoso um culto desse. É gostoso. Você se sente feliz, se sente abraçado, tocado. O Espírito de Deus fala com você, mas aqui é para a renovação do nosso entendimento, para a renovação da nossa vontade de servir, porque é para nós pregarmos lá fora. O Espírito Santo nos enche para nos enviar. Vou repetir, você não anotou? O Espírito Santo nos enche, mas não é para ficar dentro de casa. Visto as talhas, Jesus, o primeiro milagre que ele fez foi o quê? Troca da água por vinho, a transformação. Talhas paradas lá no canto, cheio d'água. Jesus manda pegar aquelas talhas e levar até ao mestre-sala. É isso que Deus faz quando te enche. Você não fica mais parado. Você tem um desejo enorme de cumprir o seu chamado. Você vai cantar: eu tenho um chamado, não vai me parar. Como é que é, Nemes? Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Tenho um chamado, eu tenho um ministério, eu tenho uma ordenança a cumprir. E quem é que faz você pensar assim, irmão? É o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo nos enche para poder enviar. Ou seja, quem é cheio do Espírito se torna uma testemunha viva do poder de Deus. O que é uma testemunha? Quando você observa, está próximo de um fato, e você viu em detalhes, você é uma testemunha. Neste caso, você é testemunha daquilo que Deus é capaz de fazer numa vida. De transformação, de renovação, de salvação, de libertação. Não, eu sou testemunha porque ocorreu comigo. Então eu posso falar, aconteceu comigo. O verdadeiro avivamento não é barulho. O verdadeiro avivamento não é barulho, é salvação de almas. Salvação de almas. Quando a alma se converte, você não vai querer vir cheio do Espírito, você não vai querer vir para a igreja sozinho, não, irmão. Você vai passar na casa de um, de dois, de três. Ei, vamos lá, vai receber? Não, não vou não. Domingo seguinte, ei, hoje, vamos lá hoje? Não, não vou não. No terceiro domingo, vamos lá? Eu vou. Eu vou. Você está insistindo tanto para ir lá? Eu vou. Você não vai simplesmente abrir mão de uma alma, de uma vida que necessita conhecer o que você conhece. Experimentar o que você tem experimentado, viver o que você tem vivido, saber o que você sabe. Você não vai abrir mão. E quando a gente não tem a ação do Espírito Santo movendo em nós, fervilhando, aquecendo o nosso coração, abrasando o nosso coração, a gente simplesmente não é para ser salvo mesmo, não. Nem todos serão salvos, Não vou, ainda usa versículos isolados. Eu não vou jogar pérola para porcos. Já ouviu gente falando assim? Porque falta ali conhecimento, falta ali ação do Espírito Santo. Jesus atravessou o mar de Genezaré a fim de quê? De libertar um homem cheio de espíritos malignos. Será que eu teria coragem disso? Enfrentar momento até de tempestade, porque ali ocorre com regularidade. Jesus foi lá no cemitério, quando o gadareno, nem sei o nome dele, vê: ei, Jesus, filho de Davi, filho de Deus Altíssimo, que quer estar atormentando. Jesus liberta aquele homem, legiões de malignos, legiões de demônios, uma legião em torno de 6.000. Então ele fala legiões, multiplica isso. Vamos chamar de 12.000. 12.000, 2 legiões. 12.000 demônios na vida daquele homem.
E Jesus foi lá por conta dele. Especificamente, quem é eu ou você para dizer, para analisar que aquele merece ser salvo e ouvir de Jesus e esse aqui não? Quem somos nós? Quem somos nós para fazer acepção deste ou daquele? O que cabe a mim e a você, movido pelo Espírito Santo, é pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê é salvo. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, não é função minha nem tua. Jesus foi lá, e aquele homem, depois de liberto, ele andava nu. Alguns conhecem a história. Comia carniça, comia defunto. A família não queria nada com ele, a cidade nada queria com ele, ninguém queria nada com ele. Era um homem altamente violento. Polícia chegava, amarrava ele com corda, ele arrebentava com corrente, arrebentava tudo. Tamanha era a força por conta da legião de demônio que estava nele. Mas quando ele é liberto, ele fala: Senhor, aonde tu fores, eu irei contigo. Queria seguir Jesus. Aí Jesus fala assim para ele: ei, preste atenção que Deus quer falar com você. Volte para a sua casa, para a sua parentela e testemunhe aquilo que Deus fez a você. Deus quer que você seja testemunha na sua família. Deus quer que você diga alto e bom som a quem estiver próximo de você, familiares inclusive, de que Ele tem te libertado. A igreja cheia do Espírito tem compaixão, ora pelos perdidos e se mobiliza para evangelizar. Vou repetir. A igreja cheia do Espírito tem compaixão. Ao sair daqui, e a lição hoje tratava disso, aí nós vimos uma mulher e um outro drogado. Daquele tipo, The Walking Dead, não é isso? Sabe, vida sem vida. Ao ver pessoas assim, o que passa na nossa mente? O que passa? É um lixo humano. É alguém que não fez a sua escolha errada e tem que... Jesus tinha compaixão. Jesus sentia pena, compaixão, ardia em amor por tais pessoas. E o que é a igreja? Corpo de Cristo. Eu e você somos membros da igreja. O que sentimos? A igreja cheia do Espírito tem compaixão, ora pelos perdidos e se mobiliza para evangelizar. Eu vi um vídeo esses dias de um jovem evangelizando, alguns jovens numa praça. Aí veio uma pessoa maltrapilha dessa, começou a assistir ao culto e no final, no apelo, ela veio à frente. Aquele jovem não teve, uma pessoa cheia do Espírito Santo faz isso. Eu já fiz isso, tá? Aquela pessoa fedorenta, Lívia. Porque a pessoa que usa drogas, ela dorme em qualquer lugar. Ali ela defeca, ela urina, sabe? É um cheiro insuportável. Não toma banho. Aquele jovem cheio do Espírito, sabe o que ele fez com aquela pessoa? Aquele gadareno do século 21, abraçou, orou por ele. Você é impulsionado por você mesmo, não faria isso não. Vai tomar um banho primeiro, limpa-se primeiro, depois você retorna aqui. Passa um perfume bom, aí eu te abraço. Mas cheio do Espírito, irmão, você abdica da sua própria vontade. Você deixa de ter vontade própria. Eu desejo aquilo que Jesus fala. A minha vontade é cumprir a vontade daquele que me enviou. Deus quer movimentar esta igreja. 12 anos, nós já somos adolescentes. Quem tem 12 anos aqui? Tem ninguém hoje, né? Com 12 anos. Só o Caleb. O maior sinal da maturidade espiritual é o amor pelas almas. A maturidade humana acontece aos 30 anos. Mas a maturidade espiritual é quando nós nos
nós compreendemos que somos testemunhas deste Evangelho e ele é poder de Deus para a salvação daqueles que creem. É a maturidade espiritual. Não é ter o curso A, ter o curso B, ter frequentado tantos anos, enfim. Não, mas é, de fato, o amor pelas almas. Que cada membro desta igreja, você que aqui está, seja um missionário em sua casa, bairro, cidade. É o desejo do Senhor, não é o desejo deste pastor. Não é o meu desejo apenas, é o desejo daquele que te chamou das trevas para a luz. Ele quer que você seja testemunha no trabalho, na escola, na família, aonde você estiver. Aonde você estiver. Mas vamos concluir. Uma igreja que permanece cheia do Espírito Santo. Atos 4:31 diz o seguinte: e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Imagina aqui soprar o vento e nós todos, vocês, crianças inclusive, serem cheios. Vamos anunciar no bairro Ronaldo Aragão, no bairro do Ulisses, no bairro do Tancredo Neves e outros aí, que Jesus Cristo é Salvador e fora dele não há Senhor nem Salvador. Nós não vamos nos calar, anunciaremos Cristo a todos os tempos, todos os dias, em todos os lugares. Ser cheio do Espírito não é um evento. 12 anos, evento de aniversário. Ser cheio do Espírito não é um evento. Aqui até que não. Mas em muitas igrejas tem pessoas, membros, que somem ao longo dos anos, ao longo dos meses. Aí na época do aniversário, aqui não tem isso. Não é um evento. Ser cheio do Espírito não é algo... Vou usar uma linguagem que a irmã Margaridinha falava: angu de um dia não engorda cachorro magro. Não é só um dia. Ser cheio do Espírito não é um evento, é um estilo de vida. Aonde você for, você sabe que você tem um guia, você tem um Deus. Como é que é aquela canção que eu tenho um dono? Você sabe que tem um dono. Você cantava melhor, você está cantando meio... Então, não é um evento, é um estilo de vida. Precisamos buscar renovação constantemente. Renovação. É difícil, é impossível simplesmente eu ser, em relação às coisas de Deus, a mesma coisa que eu fui ano passado. E quanto que tem sido ensinado aqui, irmão? Quanto que tem sido ensinado? A Bíblia fala que tudo que é ensinado, tudo que está escrito, foi escrito para o nosso ensino. Jesus dá ensino aos seus discípulos: ide e ensinai. Nós estamos buscando ensinar. Ensinar para quê, pastor? Então, ser cheio do Espírito não é um evento, é um estilo de vida. Precisamos buscar renovação espiritual constantemente. É aquilo que nós vemos no livro de Apocalipse. Quem é santo? Quem é santo? Santifique-se mais ainda. Santifique-se mais. Busquemos a santificação. Santificar é separado para e separado de. Não se conformar com este mundo, não se contaminar com as coisas deste mundo. Deixa a aranhazinha que eu estou criando ela.
É um estilo de vida. Precisamos buscar renovação espiritual constantemente, porque os desafios também se renovam. O desafio que Pedro teve aqui, ele não teve igual mais. Sabia disso? Mas quantos outros diferentes Pedro teve que? Quantos outros? A gente tem um desafio, a gente supera, se sente feliz, opa, mas prepare-se para o próximo. Quem é que vai preparar então, pastor? O Espírito de Deus, que não separa de nós nunca. Cada culto, cada oração, cada jejum é uma oportunidade para sermos recheados do poder de Deus. Cada culto, como o de hoje, cada oração matinal aos domingos, no sábado e outro dia, é o momento de nós buscarmos, de nós de fato sermos cheios do Espírito Santo. Cada jejum que é proclamado por este e por aquele motivo, é uma oportunidade para sermos recheados do poder de Deus. Nós celebramos 12 anos. Estamos dentro desses 12 anos. O tempo está passando. Mas tem muita coisa por fazer. Como disse Caleb. Cadê o Caleb? Você lembra, Caleb, quando você disse: eu estou com 85 anos, mas ainda há muito terreno para conquistar. Eu estou com 62 anos, mas ainda há muita coisa para fazer. Não é possível que você, que é mais novo que eu, não tenha tal mentalidade. Não é possível que você, que está com mais energia do que eu, ainda não conseguiu ver. Eu sempre digo isso: chega aqui na esquina e dá uma olhada para cá. Começa a olhar, pergunte, entra aqui no bosque de oração e pergunte: Senhor, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que o Senhor tem separado para mim? Deus não quer você assistindo o culto, querido. Deus quer mais de você. Deus quer usar a tua vida. Deus quer fazer de você testemunha viva, cheios de poder para servir, fortes para vencer, comprometidos para evangelizar. O mesmo Espírito que desceu em Atos 2 está presente hoje aqui e quer encher você, quer encher essas crianças, esses adolescentes, quer encher a sua família. É tempo de nós sermos cheios do Espírito Santo para continuarmos a vencer os desafios e a ganhar almas para Cristo. Vamos ficar em pé? Eu quero orar. Quero encerrar com oração. A oferta nós vamos tirar, nós vamos encher a caixinha hoje aí. Meu irmão, talvez você tenha enfrentado lutas e pensado em desistir, mas o Espírito Santo quer renovar as tuas forças hoje. Não é tempo de desistir. Quando a gente lê a carta aos Hebreus, diz que o Senhor não tem prazer naqueles que recuam. Jesus fala que aquele que lança a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino. É preciso olhar. Devemos estar olhando com os olhos fitos, olhando para Cristo, autor e consumador de nossa fé. Não é tempo de parar. É tempo de renovar as nossas energias, renovar a nossa intimidade com Ele, para melhor servi-lo, para melhor adorá-lo, para que a gente de fato façamos aquilo que o Senhor quer que a igreja faça. Ninguém vai fazer o que está para você fazer, irmão. Ninguém. Como diz um dos hinos de nossa harpa, e diz: há trabalho pronto para ti, ó cristão, preparado para você, dentro da sua capacidade. Lembra dos talentos? Quem lembra da parábola dos talentos? Dentro da capacidade de cada um foi distribuído. Põe a mão no teu peito. Diz assim: Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito. Eu quero testificar
testemunhar, ter compaixão, amar vidas caídas, anunciar o teu evangelho. Eu sei que ele é o poder de Deus para a salvação daqueles que crerem. Estou pronto para cumprir o chamado. Eu tenho um chamado. Eu tenho uma ordenança. E eu vou cumpri-la, Senhor. Ajuda-me. Esforça-me. Encha-me do teu Espírito. Não deixe eu descansar até que o Senhor me enche do teu Espírito. Eu quero cumprir tua vontade. No nome de Jesus. Pai bendito, no nome de Jesus. Aqui estamos, Senhor, teus servos. Senhor, essa mensagem é para o dia de hoje. Muitos já não buscam o teu Espírito. Muitos não te conhecem. Muitos não sabem exatamente como fazer e buscar, mas a gente sabe, Senhor, que sem o teu Espírito Santo nós não sobreviveremos. Sem o Espírito Santo, sem ser cheio do Espírito Santo, não conseguiremos realizar a tua ordenança, a grande comissão. Nesta noite, Senhor, sopra sobre estes o teu Espírito. Encha, Senhor, a cada um destes que aqui se encontra, homens, mulheres, adolescentes, jovens, crianças, Senhor, sejam cheios do teu Espírito para cumprir, Senhor, e deixar fazer a sua vontade. No nome de Jesus, Senhor, transforma esta igreja, transforma-nos, Senhor, em de fato a cumprir a tua vontade para este lugar e tantos outros. Em nome de Jesus assim oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe você abundantemente, no nome